Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Fala boa tarde. Boa tarde, Dada. Você vai ler a Bíblia comigo? Não. Então, vai. A Dada. Dá um beijo, manda um oi pra todo mundo. Oi. Dá um beijo. Vai lá então. Não quero. Então deixa eu Quero ler. ficar com você. Oi. Então tá. Hoje nós vamos ler Levítico. Fala Levítico. Levítico. E você sabe que capítulo que é esse aqui, ó? Não. Que número que é esse aqui, ó? 5. Capítulo 5. Muito bem. E quantos anos o Davi tem? 5. Olha que coincidência. Claro, linda. Então agora vamos concentrar para ler? Sim. E quando alguma pessoa pecar, Quando uma pessoa não, mas não é pecar. pra mais repetir não, tá bom? Por quê? Porque agora a mamãe vai ler. Quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Vamos prestar atenção? Senão ninguém vai olhar pra mim, só vai pensar essa cara linda. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, e ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, ou que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Então agora o Davi vai falar tchau, porque ele não quer parar de brincar. E a gente precisa terminar. Vai, amiga. Não quero. Então vai ficar quietinho? Sim. Então tá. Então vamos lá. Versículo 4. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. É tão importante a confissão, gente, no processo de arrependimento, no processo de cura, de libertação, né? E isso está desde lá atrás, a palavra de Deus vem dizendo. Versículo 7. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, não, peraí, eu sei, né, gente? E a sua expiação trará ao Senhor... Ah, peraí, não vai dar pra gente terminar. Por favor. Tem que ficar paradinho. Vixe, muita... Boa tarde, Slane, Pai do Senhor. Gente, tem que tentar ler com criança. E vamos lá, agora ele vai ficar quieto, porque senão dá... É a terceira vez, senão a gente... Realmente a mamãe vai pra lá. Bora lá? Versículo 6. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, ao qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. E a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará uma oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas. Ele será perdoado e o restante será do sacerdote como oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés dizendo:
Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas. E ainda lhe acrescentará a quinta parte e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a estimação para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Ju, mas tão extensa essa, detalhada essa leitura, mas sempre me traz à tona que cada pecado, ele deveria ser um sacrifício apresentado, E nós? Senhor, perdoa os meus pecados? Não vale. Senhor, me perdoa, porque eu falei mal do meu irmão. Senhor, me perdoa, porque eu perdi a paciência. Senhor, me perdoa, porque eu tive pensamentos imundos e quando fui tentada, não cortei os pensamentos. Senhor, me perdoa por tantas coisas que nós cometemos e nós temos que ser específicos com o Senhor. Amém? Então vamos orar agora? Pedir perdão pelos nossos pecados? Sim ou não? Sim? Então vamos lá, Pai, nós te damos graça por esse dia. Senhor, nós queremos, é o primeiro domingo do mês de agosto, nós queremos celebrar a Ti, Senhor, todo esse mês, mas nós sabemos que nós temos que andar numa vida de retidão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ao invés do sangue de cabra, de cabrito, de novilho, passa o teu sangue, Jesus, e me perdoa da maledicência, me perdoa da impaciência, perdoa, Senhor, de toda a ira, Senhor, que me levou ao pecado, perdoa, Senhor, os pensamentos que não te honraram, perdoa, Senhor, as vezes que eu desobedeci a sua voz. Eu sei que alguém está orando comigo aqui que tem mais e mais detalhes. Perdoa, Senhor, nós te pedimos, passa o teu sangue e purifica-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Manda beijo para todo mundo. Deus abençoe e vamos continuar vivendo uma vida, nos separando. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.